Jesus vai estar num certo dia, sendo já tarde. E Jesus, perante esse dia, sendo tarde, vai dar uma ordem aos discípulos, para que eles viessem passar para o outro lado. E assim os seus discípulos vão respeitar esta ordem do mestre. E assim então eles vão deixar a multidão. E eles então agora vão adentro. E a Bíblia relata que havia em volta deles barquinhos. E nisso vai se levantar uma grande tempestade sobre eles, ao ponto dos discípulos ficarem atemorizados, já que a Bíblia relata que Jesus se encontrava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. Jesus então vai se despertar com o clamor. Os discípulos chamam por ele e ele se desperta. E quando ele se desperta, ele vai dar uma ordem. Nesta ordem que ele vai dar, ali automaticamente aquela tempestade vai se acalmar. E Jesus logo após diz aos discípulos: por que vocês só são tímidos? São homens de poucas fé? E aqui então agora Jesus acalma a tempestade e os discípulos vão ficar maravilhados com o tamanho, o milagre que tinha acontecido naquele momento. Pois bem, meus irmãos, em cima disso, eu quero que você preste muito atenção aqui nesta noite, que Deus vai falar fortemente comigo e com você. Prometo que você muito breve nesta noite, não vou demorar muito, mas estarei passando aquilo que o Senhor colocou e confiou em minhas mãos. Pois bem, para você entender, eu preciso retornar no seu contexto, no seu capítulo 3, aonde a Bíblia vai estar relatando que Jesus, em um sábado, vai estar em uma sinagoga. E nesta sinagoga, a Bíblia relata que ele vai curar um homem que tinha uma das mãos ressequida. Só que os fariseus da época não vão gostar nem um pouco, não vão se agradar, já que era um sábado. E um sábado para o judeu era bem complicado, você conhece a história. Só que Jesus então cura uma das mãos deste homem. E curando uma das mãos deste homem, Jesus vai se retirar. Mas contudo, os fariseus da época já tinham arquitetado um plano para tirar a vida do mestre. Jesus então agora vai se retirar. E se retirando, ele agora vai escolher os 12 discípulos. Ele vai nomear os discípulos para caminhar com ele. E o que me chama a atenção é que Jesus escolhe eles e nomeiam eles. E escolhe os 12. Mas por que 12? Pois representava as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. Jesus então agora escolhe os 12, esses 12 homens. Porque esses 12, eles tinham dentro do coração deles a vontade de obedecer o mestre. Jesus então conhecia cada um que cercava ele, e Jesus sondou o coração de cada um deles. Então agora Jesus nomeia para que eles venham estar junto com o mestre. Estando junto com o mestre, a Bíblia diz que Jesus ainda vai estar no centro. E estando no centro, vai ter uma grande multidão em volta de Jesus. E estando em volta de Jesus, a Bíblia relata que a sua família vai chegar, o seu pai, a sua mãe e o seu irmão. Só que Jesus vai ser bem categórico e vai dizer, vai olhar para a multidão e vai dizer: eis aqui o meu pai, os meus irmãos, porque são aqueles que fazem a minha vontade. E aqui eu abro um parêntese. Será que você tem feito a vontade de Jesus ao ponto de ele conhecer que você pertence à família dele? Será que você está inserida nesse contexto ao ponto de Jesus falar assim: aquele é meu servo, mas não só pela aparência, mas também em outras situações, no particular? Porque você bem sabe que é muito tranquilo, fácil você adorar o mestre aqui dentro, mas e quando você sai lá fora, aonde a provação se levanta, aonde a luta
luta se levanta, aonde a peleja é forte. Não estou dizendo que também aqui dentro não vai ter luta, não vai ter guerra, também tem, mas lá é muito mais complicado, é muito mais adverso. Pois bem, entro no capítulo 4, aonde Jesus agora vai estar sobre um barco, sobre o mar, e a multidão a qual seguia Jesus para ver ele realizar prodígios, vão estar sobre a terra, e Jesus agora então vai estar no mar, junto com os seus discípulos, ali sentado, e sentado ali ele vai estar passando durante o dia, ensinando algumas parábolas. Ele vai ensinar a parábola do grão de mostarda, ele vai ensinar a parábola, perdão, deu uma falha aqui, irmãos, a parábola da semente também. E ensinando ali, a Bíblia relata que Jesus usava as parábolas porque era um meio mais fácil dele se comunicar com aquela população na época. Porque se Jesus fosse e usasse as palavras mesmo que ele conhecia, dificilmente as pessoas iriam aceitar a Deus. Então Jesus usa aqui algo para chamar, para prender a atenção de muitos. Pois bem, e a Bíblia então aqui agora relata, no seu capítulo 4, verso 35, aonde acabamos de ler, que Jesus vai estar acalmando uma tempestade. A Bíblia relata aqui no seu início, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, para o outro lado do mar da Galileia. Note que a Bíblia diz, naquele dia, sendo já tarde. Ou seja, conjecturo eu, que talvez os discípulos pensavam assim: vai ser apenas só mais um dia comum, apenas um dia normal. Mas aqui, meus irmãos, eu te digo algo. Para as pessoas que andam, para as pessoas que caminham com Jesus, nunca vai ser um dia normal, nunca vai ser apenas só um dia. Você que vem na casa de Deus à noite, você que busca a presença, você que caminha com Jesus, nunca vai ser apenas mais um dia, porque aonde Jesus se encontrava na época, a situação mudava, o quadro mudava, a situação que se encontrava adversa, aparentemente, lógico, rapidamente era trocada, porque Jesus estava no ambiente. Então eu aprendo que quando Jesus está no ambiente, a coisa automaticamente se transforma. Jesus opera as maravilhas. Talvez estou falando com pessoas aqui nesta noite que veio buscar algo da parte de Deus, e eu te digo algo: você está no lugar certo, você está aqui no lugar certo, porque é aqui também que Jesus vai operar as maravilhas dele, é aqui também que Jesus vai se manifestar sobre a sua vida, e muitos terão que ver que Deus é na sua vida. Aleluia. E o texto segue: e naquele dia, sendo já tarde, note, Jesus passava o dia inteiro fazendo seus milagres, curando os enfermos. E a Bíblia relata que, já sendo tarde, Jesus vai dar uma ordem e disse-lhes: passemos para o outro lado. Note que Jesus, o lado, o ser humano de Jesus está cansado, o seu físico está cansado, o lado humano de Jesus está cansado, pois dia após dia a multidão o oprimia, atrás de milagre, atrás de bênção, e este lado, ser humano de Jesus, se encontra cansado. E o que me chama a atenção é que mesmo assim, Jesus continua, Jesus dá uma ordem aos discípulos, mesmo sendo tarde, mesmo cansado, Jesus não para na caminhada. E por que você mesmo nas tribulações, nas adversidades, quer parar perante a caminhada? Jesus se encontrava cansado, sim, o lado humano de Jesus se encontrava cansado, mas mesmo assim ele continuou rompendo
Ele continuou marchando, ele continuou fazendo unicamente a vontade do Pai. Jesus não parou com as situações adversas, Jesus não parou com as situações contrárias, não, pelo contrário, Jesus continuou rompendo, Jesus continuou marchando. Pois bem, agora então Jesus lhe dá aqui uma ordem: passemos para outra margem, ou seja, o mestre aqui está dando uma ordem. Jesus não está falando aos discípulos: talvez, se vocês quiserem, passemos para o outro lado. Não, Jesus aqui vai ser enfático em dizer: passemos, ou seja, vamos passar para o outro lado e ponto final. Ou seja, quando você está junto com Jesus, quando Ele te dá uma ordem, você tem que obedecer. Quando Jesus te diz algo, você tem que acatar. Ah, mas eu não estou legal, não sei, mas você tem que obedecer, porque Jesus está dando uma ordem na sua vida. Para mim simplificar mais, que ordem é essa? Talvez Jesus está mandando você sair de certas situações, só que você não quer sair. Jesus está mandando você sair desse quadro de amizade que vai destruir a sua vida, e você não quer sair. Jesus está dando uma ordem: sai deste lugar. Jesus está dizendo: sai daí agora, porque se você não sair, vai ter uma ruína na sua vida. Não adianta você dizer que é servo, mas não obedecer à vontade do mestre. Não adianta você dizer que é servo e não obedecer à vontade do Pai. Se Jesus falou para você fazer algo, você tem que fazer, mesmo você gostando ou não, porque você é servo, você é serva. Então, se Jesus te dá uma ordem, você vai acatar esta ordem, meus irmãos. Glória a Deus. E o texto discorre. Então Jesus agora vai dar uma ordem para que eles venham passar do outro lado do mar da Galileia. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Note, meus irmãos, Jesus está no barco, junto com seus discípulos, e a multidão está do lado de fora. No momento que Jesus dá uma ordem, eles deixam a multidão. Os discípulos então agora deixam também a multidão para ir mar adentro junto com Jesus. E aqui eu aprendo algo, que tem muitas pessoas fazendo o contrário, trazendo a multidão para dentro do seu barco e deixando Jesus para o lado de fora. E o grande perigo, sabe qual que é? Que você deixando Jesus do lado de fora da sua embarcação, o seu barco ele vai acabar afundando, o seu barco vai acabar naufragando, o seu barco vai acabar sendo destruído pela tempestade. Você vai querer trazer a multidão para você, sendo que Jesus está saindo, dando uma ordem? Ou você vai querer ser mais íntimo de Jesus aqui neste momento, ao ponto de Jesus e seus discípulos deixarem a multidão? Jesus sai junto com os discípulos, mar adentro, e a Bíblia relata que ele estava num barco, e havia também com ele barquinhos. Repete comigo: barquinhos. Isso é interessante, meus irmãos, porque Jesus está com os discípulos, com seus discípulos no barco, e a Bíblia relata que em volta deles tem barquinhos. Só que a tempestade se levanta no barco que Jesus está com os discípulos. Eu não vejo aqui a Bíblia relatar que a tempestade se levantou contra os barquinhos. Não, eu vejo aqui que a Bíblia relata que se levantou uma grande multidão, uma grande tempestade sobre o barco aonde Jesus se encontrava. Note, para você também é interessante, porque você muitas vezes é servo de Deus, você é filho de Deus, você está naquele ambiente no serviço, e você diz assim: mas por que só a luta acontece aqui?
Porque a aprovação só acontece aqui comigo. Olha aquele ímpio, olha aquela criatura, com ele não acontece nada, mas eu que sou servo de Deus, parece que a cada dia a luta se levanta, parece que a cada dia a aprovação se levanta, parece que para ele é sempre mais fácil, parece que para ele sempre é mais tranquilo. Mas deixa eu te dizer algo aqui nesta noite, uma grande novidade. A novidade é que Jesus está no teu barco, e por isso as lutas têm se levantado, por isso que as provações têm se levantado, porque Jesus quer te levar às experiências a qual os ímpios aí fora não estão preparados. Jesus quer te levar para algo aonde outras pessoas não estão preparadas. É por isso que a provação vem na sua vida, é por isso que a luta bate sempre na sua porta, é por isso que a adversidade muitas vezes acontece sempre com você, sempre é no teu serviço, sempre é na sua casa. Talvez estou falando com pessoas que só você é servo, só você é cristão na sua casa, e na sua casa parece que é uma luta, é uma prova, mas ei, isso aqui que está acontecendo é porque Jesus quer glorificar o nome dele através da sua vida. Então nesta noite eu te digo, mesmo passando as lutas, as provações, mesmo que o seu vizinho esteja mais tranquilo, mesmo que o seu barco esteja mais complicado, mesmo que no seu barco as tempestades queiram se levantar de uma forma, mas descansa o seu coração, fique em paz, fica tranquilo, porque Jesus está no barco, e se Ele está no seu barco, meu irmão, este barco não vai afundar, este barco não vai, este barco vai continuar, porque o Mestre está no controle, e se o Mestre está no controle, a última palavra é dele, quem determina é Ele, quem tem o controle da situação é Ele que pode todas as coisas. Então descansa o seu coração nessa noite, porque Jesus está contigo nessa tempestade. Aleluia. Então agora Jesus e seus discípulos estão no barco, entrando mar adentro. E ao lado tem barquinhos, e a tempestade se levanta, um grande temporal de vento subia, ondas por cima. E o que é interessante, que a Bíblia relata, que o barco aonde Jesus se encontrava, ele apenas enchia. Ou seja, se ele enchia, é sinal que ele não está cheio. Jesus então está no barco com os discípulos, e a Bíblia relata que este barco estava enchendo. Se está enchendo, sinal que não está cheio ainda. O que é isso? Jesus sabe a dimensão até aonde o teu barco aguenta para que ele não venha afundar. Jesus sabe até onde você aguenta o processo. Jesus sabe até onde você pode ir. Jesus sabe até o nível que você aguenta. Jesus sabe até onde você vai com essa luta. Talvez você diz, eu não vou aguentar Jesus, a provação tem se levantado, mas Ele sabe o centímetro, Ele sabe cada detalhe do seu barco, Ele conhece cada detalhe neste seu barco. Descansa o coração que Jesus sabe quando Jesus deu uma ordem para os discípulos. Você acha que Jesus não sabia o que ia acontecer? Jesus sabia, é claro, mas isso aqui serve como um ensinamento para mim e para você. Então descansa o seu coração, porque Jesus sabe, e antes do teu barco vir naufragar, Jesus vai estar no controle e vai dar uma ordem. Descansa o coração, meu irmão, aleluia. Então a Bíblia relata que se levantou um grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, e ele estava na polpa dormindo. Repete comigo aqui, polpa. Polpa. Se Jesus está na polpa do barco, sinal que Jesus está no lado de trás do barco. Sim ou não? Sim ou não, igreja?
Então Jesus agora está na polpa, na parte de trás. Só que o interessante é que não era para Jesus estar na polpa, na parte de trás do barco. Jesus tinha que assumir o controle. E eu conjecturo comigo aqui que os discípulos foram e assumiram o controle da situação. Por os discípulos estar no controle, Jesus faz o quê? Vai para a parte de trás do barco. E muitas pessoas têm feito isso nesses últimos dias. Têm deixado Jesus para trás na sua vida. Muitas pessoas têm deixado Jesus bem longe. Muitas pessoas têm se esquecido de Jesus, ao ponto de tentar tomar a situação, tomar o controle. Porque os discípulos aqui, quando eles tomam o controle, Jesus então vai para a parte de trás, já que eles então estão na frente. Jesus vai o quê? Dormir. E a Bíblia relata, meus irmãos, que Jesus está dormindo sobre uma almofada. Repete comigo, almofada. Isso me chama a atenção porque Jesus está dormindo. Mas não tinha se levantado um grande temporal naquele dia? Sim, tinha se levantado. Só que Jesus agora está dormindo na parte de trás, sobre uma almofada. E o que é interessante é que Jesus está dormindo sobre a almofada. Se Jesus está sobre a almofada, é sinal que a almofada está seca. Porque se a almofada tivesse encharcada, aquela almofada estaria tão cheia de água ao ponto de despertar o mestre. E eu te digo algo para você nesta noite. Aonde Jesus está, o ambiente é diferente. Aonde Jesus se encontra, o ambiente é totalmente diferente. Note que os discípulos estão passando uma luta com aquele temporal, mas Jesus dorme tranquilo. Jesus está na parte de trás, dormindo serenamente, tão tranquilo, sobre uma almofada, porque aonde Jesus está ali, o lugar é seco. Jesus está num ambiente seco. E Deus diz para as pessoas nessa noite: vem para o meu lado, faça a minha vontade, vem para onde você vai ter vida, vem para onde você vai ser resgatado. Deus fala com almas nesta noite: vem para o centro da minha vontade, porque o centro da minha vontade é seco. Ali não tem água, ali o mar pode estar revolto, mas se eu estou ali, se encontra seco. Talvez você está nessa adversidade porque você está fazendo como os discípulos, tirando Jesus da prioridade da sua vida. E quando você tira a prioridade, que é Jesus, é claro que a luta vai acontecer, a prova vai acontecer. E quantas pessoas nesses últimos dias têm feito com os discípulos? Mas Deus dá uma ordem aqui: vem para o meu lado, porque o meu lado a luta vai se levantar, a provação vai se levantar, mas eu estarei com você. Eu vou estender as minhas mãos para você. A luta pode ser complicada, mas eu vou estar com você. Eu vou enviar o escape para a sua vida. Eu vou enviar o escape, eu vou enviar o socorro para a sua vida. Eu vou estar nesta situação com você. Mas agora, se você quiser fazer como os discípulos, querer tomar a vontade, o centro da sua vontade por vontade própria, a luta vai se levantar, meu irmão, e a consequência vai ser bem trágica. Aleluia, Senhor. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? Note, então Jesus está tranquilo, dormindo, descansando. E eles vão fazer o quê? Vão despertar Jesus. E o que me chama a atenção, que o vendaval, a tempestade, não despertou Jesus.
aquela tribulação, aquele tempo, não despertou Jesus. Mas o que despertou Jesus foi o clamor dos discípulos. Quando os discípulos clamam, mestre, mestre. Nesta hora, meus irmãos, nesta hora o mestre se desperta. E aqui te digo algo. Não foi aquele temporal que despertou Jesus, mas foi um clamor, foi o clamor dos discípulos. Então por que você não clama a Jesus como fez os discípulos? Por que você não se prostra perante ao mestre e diz, mestre, a luta tem se levantado, mestre, a provação tem se levantado, isso vai acabar comigo, socorre-me, me ajuda. Porque o mestre, ele vai despertar. E quando ele despertar, ele vai te ajudar. Note que o mestre aqui, Jesus, não se levantou com a tempestade, não. Mas os discípulos, quando clamaram, o mestre se levanta e vai atender. Ei, fecha a porta do teu quarto e fala com Jesus. Fala com Deus. Ele sabe a luta que você está passando. Ele sabe a adversidade que você está passando. Fala com Ele. Ele te entende. Ele sabe o nível, o processo aonde você se encontra. Fala com Ele. Se prostra. Faz como os discípulos. Mestre, eis-me aqui. Mestre, sozinho não consigo. Mestre, está difícil. Mestre, se o Senhor não for comigo, eu não consigo. Mestre, me ajuda. Mestre, estende as suas mãos para mim. Mestre, porque se o Senhor me ajudar, se o Senhor for à frente, eu vou conseguir vencer as lutas, eu vou conseguir vencer as provações, eu vou conseguir vencer as adversidades. Então clama a Ele, meus irmãos. Clama o mestre. Abre a sua boca e chama a atenção dele, provoca ele no sentido de dizer, Senhor, dependo de ti. Chama a atenção dele. Ele está do teu lado. Chama a atenção dele, invoca ele. Muitas das vezes você está passando a luta e você tem confiado em homens, quando você tinha que confiar em Jesus somente. Abre a sua boca e chama a atenção do mestre, que ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir a sua oração, meu irmão. Você vai ficar nessa situação até quando? Você vai deixar a tempestade vir para dentro do seu barco para depois você clamar a Ele? Não, clama a Ele antes. Chama a atenção dEle antes, meus irmãos. Invoca o nome dEle antes, assim como fez os discípulos. Os discípulos viram que a tempestade ali estava se levantando, e o que eles fizeram? Mestre, nos ajuda, mestre, nos socorre. Então invoca o nome dEle, meus irmãos. Aleluia. Então agora que Jesus está sobre na parte de trás do barco dormindo, sobre uma almofada. Então aqui agora os discípulos vão chamar a atenção deles. E ele vai despertar. Os discípulos estão passando aqui a adversidade bem complicada. E os discípulos abrem a boca. E quando eles abrem a boca, Jesus automaticamente se levanta. E Jesus vai então acalmar aquela tempestade. E Jesus vai dizer algumas palavras. Ele vai repreender o vento e disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta-te. Note que Jesus desperta com o clamor dos discípulos. No momento que Jesus desperta, ele vai dar uma ordem. E esta ordem aqui, meus irmãos, me chama muita atenção. Porque eu aprendo aqui que aquele temporal que tinha se levantado sobre o barco aonde se encontrava Jesus,
e os discípulos não era um fenômeno da natureza. E eu te explico para você nessa noite. Porque se fosse um fenômeno da natureza, se fosse algo de Deus ali no momento, Jesus jamais teria repreendido a vontade de Deus. Jesus jamais se levantaria contra a vontade do Pai. Jesus jamais ia fazer aquilo que ia contra a vontade do Pai. E outra coisa que eu aprendo aqui, quando se levanta esta tempestade, que quando Jesus repreende, eles estavam, a Bíblia relata, que eles iam passar para o outro lado do mar da Galileia, aonde eles iam curar aqui um endemoniado. Você conhece muito bem a história. Quando Jesus acalma aquela tempestade e dá esta ordem, é sinal que Jesus ia fazer algo ainda muito mais poderoso lá na frente. Jesus está indo em direção a Gandara, aonde tinha uma legião de demônios. Você conhece a história. Então, por isso, para barrar Jesus aqui, tinha já se levantado algo antes, para que não viesse deixar Jesus e seus discípulos chegar ao tal lugar. Mas Jesus dá uma ordem para aquele vento. E quando Jesus dá uma ordem, a Bíblia relata que tudo ali se acalmou. Aquela tempestade que se encontrava envolta, aquela turbulência, automaticamente acalma. E eu te digo algo nesta noite. Essa tempestade que você está passando, tem algo por trás aí, mas você não está entendendo. Essa adversidade que você está passando aí, tem algo que está camuflado, algo espiritual, meus irmãos. Tem algo que está acontecendo na sua vida e você não consegue ter a dimensão. Tem algo que está acontecendo forte com você, mas você não consegue ter a dimensão que tem algumas ações malignas por trás, ao ponto de tentar destruir a sua vida, até você chegar no destino aonde Jesus quer que você se achegue. É por isso que a adversidade tem batido na sua porta. Já notou que quando você diz assim, não, agora eu vou romper, agora eu vou para o meu alvo, agora eu vou para Jesus, agora eu vou estar junto do Mestre, sabe o que acontece? O inferno se levanta. Meus irmãos, os demônios se levantam contra a sua vida, porque ele sabe a grande obra, ele sabe o que Jesus vai fazer na sua vida. É por isso que essas adversidades vêm como algumas tempestades. É bem verdade que algumas tempestades são o próprio Deus que permite, mas algumas outras tempestades não são Deus que permite. Então que você venha estar ligado sobre tudo aquilo que tem cercado a sua vida.